Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre os direitos e os deveres da testemunha em um processo penal. Conheça as sanções que podem ser aplicadas a quem mente ou se recusa a comparecer a uma audiência quando intimado para depor em julgamento. Tecnologia a favor do Judiciário. Saiba mais sobre a expansão do projeto do Tribunal Mineiro, que permite intimar partes do processo por meio do aplicativo WhatsApp. Entenda a diferença entre dolo e culpa. Veja como as cobranças relacionadas a pontos adicionais de TV a cabo são reguladas pelo direito do consumidor. Já ouviu falar de adoção póstuma? Saiba o que pode acontecer quando um dos interessados em adotar um filho morre durante o processo de adoção. Fique com a gente, nossa edição começa agora. O uso da tecnologia a favor da rapidez e da economia no andamento processual é uma realidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No ano passado, quase 150 celulares foram adquiridos pela instituição e encaminhados aos juizados especiais cíveis e criminais de 134 comarcas. Os aparelhos possibilitam intimar pessoas por meio do aplicativo WhatsApp. A ação amplia um projeto piloto iniciado em janeiro de 2017 na comarca de Vespasiano. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Ao observar essa servidora do judiciário assim, com o telefone em mãos, trocando mensagens, pode ser que as pessoas não imaginem que ela está trabalhando. No entanto, mais do que isso, com essa tarefa feita por meio do smartphone, ela está contribuindo para uma maior agilidade no andamento processual. Pelo aplicativo WhatsApp, ela adiciona o número da parte envolvida no processo e envia uma mensagem avisando sobre o horário e o local da audiência a qual o intimado deve comparecer. De acordo com o caso do processo, a intimação que a gente for fazer, ela é transcrita, o texto mesmo, para a mensagem, e a gente vê que a pessoa foi intimada através daquele Vzinho, da visualização que fica azulzinho. Ao concordar em receber intimações via aplicativo, a pessoa assina um termo de adesão, se comprometendo também em manter nas configurações de privacidade a alternativa de confirmação de leitura. É o que possibilita ao tribunal registrar e anexar ao processo o recebimento da mensagem. Ao mesmo tempo que ele assina uma folha para a gente autorizando essa intimação pelo WhatsApp, a gente entrega para ele uma folhinha onde tem todas as recomendações, a questão de quais são os números que vão ligar, que não vai ligar, que ninguém vai ligar pedindo informação para eles, Já dá alguns avisos para não ter nenhuma confusão. Nenhuma informação é pedida para ele pelo WhatsApp, nenhuma. Então eu falo, se pedir, avisa para a gente que não somos nós. A gente só avisa comunicando um determinado ato. Ele tem que vir, ou acontecer alguma coisa no processo, só isso. E eles, no máximo, eu falo assim, mas você pode colocar um ok, se quiser. Se não quiser também, para mim, na hora que aparecer os 2 vezinhos azul, está resolvido. Uma intimação realizada por meio de carta custa em média R$ 9,00. Via aplicativo de mensagem se torna mais rápido e econômico. Nos últimos 3 meses, mais de 900 pessoas foram intimadas via WhatsApp, representando assim uma economia de mais de R$ 28 mil. Além do custo, há também um ganho significativo em produtividade. E o tempo que a gente está economizando, porque a gente já pode distribuir outras tarefas e a gente ganha muito com isso. Nos juizados cíveis, as intimações eram feitas por carta. No criminal, o procedimento envolvia, além da secretaria, a central de mandados. O uso do aplicativo de mensagens como ferramenta para intimar tem representado uma economia ainda maior aqui para o Juizado Especial Criminal. É que antes da adoção do aplicativo como forma de intimar, o juizado só poderia fazer a intimação por meio de um mandado judicial e com o deslocamento de um oficial de justiça, o que representava um custo ainda maior. Você deixa de emitir mandados para o oficial cumprir, então é uma economia de tempo e de financeira muito grande. Para a secretaria também é muito mais rápido, Em vez de sentar, pedir um mandado todo,
Para depois, aí tem que levar lá na central de mandados, para um oficial de justiça, ir lá, cumprir, depois voltar, retornar, juntar no mandado. Você hoje expede, né, quando a pessoa aceita, né, você expede uma intimação pelo WhatsApp, você manda pelo WhatsApp, está resolvido. E a grande vantagem que eu acho que para a parte, eu acho que se eu fosse parte, eu fico me colocando no lugar dos outros, né, eu acharia melhor me intimar por WhatsApp do que o oficial de justiça bater na porta da minha casa. Eu acho que é mais vantajoso isso. O ABC traduz mais um termo do juridiquês. Você sabe qual é a diferença entre emenda e ementa? Emenda e ementa. Não vou saber te responder, Ivan. Emenda é emendar, né? Ementa, sinceramente, eu não tô de cabeça aqui, não tô lembrando não. Ementa é um resumo de uma decisão. Emenda é uma modificação da legislação. Emenda é coisa de medir, né? Emenda, uma emenda, está emendando algo. E ementa? Sei não. Ementa é o resumo de uma decisão, especialmente de um acórdão, para a publicação e conhecimento das partes interessadas no processo. Já a emenda é a modificação de projeto de legislação em discussão ou a modificação aprovada no texto constitucional. No próximo bloco, entenda como as cobranças relacionadas a pontos adicionais de TV a cabo são reguladas pelo direito do consumidor. E saiba mais sobre a adoção póstuma. Fique com a gente. Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o balanço da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, PROCONs de todo o país registraram no último ano mais de 90 mil reclamações envolvendo empresas de TV a cabo. Boa parte delas relacionadas à cobrança para instalar um ponto adicional. O artigo 30 da Resolução 528 da Anatel não permite cobrar pelo ponto adicional. Mas, segundo este advogado, as operadoras parecem ter encontrado um jeitinho para continuar recebendo por isso. A verdade é que as decisões recentes dos nossos órgãos do Poder Judiciário, principalmente dos juizados especiais, aqui em Minas, no Rio de Janeiro, a gente tem observado algumas decisões, interpretam que essa cobrança de aluguel de equipamento, ela acaba se revelando uma cobrança velada do ponto extra, né? A cobrança de aluguel para o ponto extra, ela se torna uma cobrança velada desse ponto extra, de forma que o consumidor acaba pagando por um produto que tinha vedação. O ponto extra é aquele que exibe uma programação independente do ponto principal. Já o ponto de extensão apenas replica o que está sendo exibido no ponto principal. Para ter a mesma programação em todos os pontos sem cobranças adicionais, bastaria ao consumidor comprar outro decodificador. No entanto, não há outra forma de adquirir esse equipamento a não ser através das operadoras. A decisão recente do Superior Tribunal de Justiça diz que essa cobrança seria legal, mas trata também da possibilidade do consumidor não alugar o equipamento e adquirir esse equipamento da própria operadora de terceiros. Só que a gente não enxerga, em momento nenhum isso é ofertado, isso é disponibilizado. Naturalmente não há um terceiro que comercialize um decodificador da operadora, de forma que realmente restringem-se as opções do consumidor de fugir dessa cobrança. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, apurou que no último ano nos PROCONs de todo o Brasil foram registradas mais de 90 mil reclamações contra empresas de TV a cabo. Muitas dessas queixas chegam ao Poder Judiciário e uma das medidas dos juizados especiais para lidar com esses casos é a realização de mutirões, iniciativa que tem agradado consumidores como o William. E como eu não resolvi essa questão administrativamente, eu recorri à Anatel. A Anatel também não deu resolução e finalmente eu tive que recorrer ao Poder Judiciário. Tem a perspectiva que os mutirões em conciliação são essenciais, porque as demandas judiciais são muito volumosas, né? Observando as audiências, fica fácil perceber que o problema não é só com uma prestadora de serviço. Portanto, se o consumidor perceber algo de errado, deve se informar sobre seus direitos. Primeira
a medida que ele deve fazer é procurar um advogado para levar o seu contrato e se inteirar melhor de qual que é a situação dele. Se for entendido que há uma cobrança adicional, ele deve procurar o Poder Judiciário para ver se vai ser ressarcido, se tem direito de ser ressarcido daquelas cobranças que efetivamente pagou, ou se também pode cancelar a cobrança dali em diante. Para muitas pessoas, o sonho de constituir uma família se concretiza por meio da adoção. Mas a vida é imprevisível e pode acontecer de o adotante falecer antes de finalizar essa etapa. E como fica o sonho dessas crianças e adolescentes que perderam a futura mãe ou o futuro pai? Em alguns casos, o processo pode ser concluído mesmo com a morte do adotante. Acompanhe a entrevista com a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto e entenda o que é a adoção póstuma. Desembargadora, então eu começo te agradecendo por receber a nossa equipe. E a primeira pergunta é a seguinte: o que a lei diz sobre a adoção após a morte? É um prazer receber, eu estou à disposição. E o que a lei diz é o seguinte: é possível, e isso está estabelecido no parágrafo 6º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 1628 do Código de Processo Civil. Nós temos dois tipos de adoção pós-mortem. A primeira, em que o adotando já deflagrou o processo de adoção. Quer dizer, ele já entrou em juízo, já manifestou a vontade dele de adotar e morre no curso do procedimento, sem que a sentença tenha sido prolatada. E a outra, então, nesse caso já há, então, todo um procedimento judicial instaurado. E há um outro procedimento que é no caso, aí já é uma criação jurisprudencial, permitindo em casos excepcionalíssimos que ainda que aquela pessoa que o adotando não tenha entrado em juízo postulando a adoção, é possível essa adoção desde que seja aprovado a posse de estado de filho. Uhum. Nesse caso, né, na adoção após a morte, esse filho vai ter direito à herança? Vai ter direito à herança. Evidentemente que ele vai ter direito à herança. Hoje, a nossa Constituição, né, a Constituição Cidadã, ela estabeleceu um outro prisma, ela trouxe um outro paradigma para as relações familiares, né? Hoje nós saímos do conceito fechado de família para um conceito baseado na afetividade. Então, exatamente por causa dessa questão da afetividade, a Constituição hoje, ela iguala qualquer categoria de filho. Todos os filhos são iguais. Portanto, aquele, ainda que seja adotado pós-mortem, ele tem os mesmos direitos do filho natural. Ok, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Tá ótimo. Obrigada. Às vezes a gente se depara com alguns termos jurídicos e não sabe bem o significado deles. A repórter Camila Cambraia ajuda a entender dois termos que costumam aparecer com frequência na mídia. Hoje nós vamos falar sobre dolo e culpa, duas palavras que fazem parte da rotina de quem trabalha no judiciário, mas que acabam confundindo aqueles que não são tão familiarizados com elas. A principal diferença está na intenção. No dolo, o agente sabe que está praticando um ato ilegal ou assume o risco daquela ação. Já na culpa, ele não tem o objetivo, mas gera o dano por imprudência, imperícia ou negligência. Então, normalmente, o que vem à cabeça do leigo é agir ou não com culpa. Mas o direito separa aquilo que é a intenção, que é exatamente o dolo, daquilo que não é intenção. Então, o que vai separar, e às vezes há uma linha muito tênue que mistura esses dois conceitos, é o dolo eventual, aquele que eu não tenho a intenção, mas assumo o resultado, da culpa consciente, que é aquele que eu até acho que o resultado pode acontecer, mas eu não acredito que vai acontecer comigo, ou eu não quero que aquele resultado aconteça, né? Em uma expressão não técnica, né? O dolo eventual, eu aceito que aquilo aconteça, eu não quero que aconteça, mas se acontecer eu não estou nem aí. E a culpa consciente, eu posso até prever que aquilo aconteça, mas não acontecerá comigo.
Eu sou um bom motorista, mesmo embriagado, eu vou conseguir voltar para casa e não vou causar mal a ninguém. Isso é uma culpa consciente. Eu sou um bom motorista, estou embriagado, se eu bater em alguém, o problema é dessa pessoa, seu dolo eventual. A gente volta daqui a pouco para falar sobre os direitos e os deveres da testemunha em um processo penal. Vamos mostrar as sanções que podem ser aplicadas a quem mente ou se recusa a comparecer a uma audiência quando intimado para depor em um julgamento. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. Uma técnica de enfermagem será indenizada em R$10 mil pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, da cidade de Uberlândia. Ela teve sua residência inundada com água de esgoto por 3 vezes em 2010. A decisão é da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve sentença da 2ª Vara da Fazenda Municipal da comarca. Um ciclista que caiu num buraco deve ser indenizado por danos morais, em R$8 mil pela prestadora de serviços Excel Engenharia e Construções. O acidente ocorreu nas proximidades de uma obra de responsabilidade das empresas. A decisão da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reforma o valor de R$5 mil definido na sentença da comarca de Várzea da Palma. A Travel Ace Assistance, empresa seguradora de viagens, deverá pagar a indenização de R$ 6.615 por danos morais e materiais a uma viajante. A empresa não prestou assistência à passageira que tomou um tombo durante uma viagem ao Canadá. A decisão é do juiz Luiz Gonzaga Silveira Soares, titular da 10ª Vara Civil de Belo Horizonte. Segundo o Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha. As pessoas que têm informações sobre algum caso têm o dever de atender a uma intimação e têm também direitos. O que elas não podem fazer é se omitir de testemunhar ou prestar informações falsas. Confira. Basta dobrar uma esquina ou escutar uma conversa por aí para se tornar testemunha de algum fato. A palavra testemunha tem origem latina. Testes, pessoa que está presente a determinado acontecimento. E quando esse acontecimento dá origem a um processo penal, o dever de prestar informações é obrigatório e começa com o recebimento da intimação entregue pelo oficial de justiça. Não encontra a pessoa, aí forma isso para o juiz manda que ele faça a intimação por hora certa. Aí o oficial de justiça vai de novo na casa da pessoa e fala assim, olha, eu venho intimar o seu fulano de tal dia e tal hora, certo? Se ele não for encontrado nesse dia que foi acertado, aí o oficial entrega a intimação para qualquer pessoa da casa. Toda pessoa pode ser testemunha. É o que diz o Código de Processo Penal, elaborado em 1941. Naquela época, os testemunhos eram registrados de maneira bem diferente de hoje. Os testemunhos que antigamente eram datilografados, hoje são gravados em áudio e vídeo. É aqui que as testemunhas se sentam e contam o que sabem. E na hora de testemunhar, é preciso assumir um compromisso com a verdade. Se a pessoa mentir, ela vai cometer um crime. O crime de falso testemunho, porque ela foi compromissada com a verdade, certo? Aí esse crime é do artigo 342 e a pena é de reclusão de 2 a 4 anos. A colaboração da testemunha é tão importante que nem o emprego pode ser usado como justificativa para deixar de comparecer ao fórum. A empresa não pode descontar porque ela vai levar uma declaração, uma certidão da justiça de que ela estava a serviço da justiça, como testemunha. A empresa não pode nem mandar a pessoa embora e nem descontar o dia. Quando o caso vai para o tribunal do júri, além de emitir esse documento, o juiz pode também determinar que um oficial de justiça vá pessoalmente realizar a condução coercitiva da testemunha. José Rez já teve que entrar em uma comunidade para que uma sessão do tribunal do júri fosse realizada.
o defensor público insistiu na oitiva de 2 testemunhas que residiam na Pedreira Padre Lopes. A juíza entendeu que não havia necessidade do adiamento da sessão, determinou que eu conduzisse as testemunhas. Eu me dirigi com o motorista do tribunal até a Pedreira Padre Lopes. Inclusive, na época, fui de beca, o pessoal da comunidade falou que o juiz estava na comunidade. E eu encontrei as testemunhas, nós realizamos com sucesso o do 100º júri. O Código de Processo Penal trata também dos direitos das testemunhas. O artigo 206 indica quem pode se recusar a depor. O ascendente, o descendente do réu, o cônjuge, o afim, por exemplo, uma pessoa que convive, a companheira, o psicólogo, o psiquiatra, o médico também que ouviu algum fato que o réu contou, né? Então, essas pessoas não são obrigadas a falar. Um padre que ouviu o réu em confessionário. Menores também não prestam testemunho, podem ser ouvidos apenas como informantes. Já o artigo 217 do Código leva em consideração a proteção da testemunha. O texto afirma que, em casos de constrangimento, temor ou humilhação, é possível prestar o depoimento sem que o réu esteja presente. E caso essa pessoa esteja sob ameaça, pode ser incluída no Programa de Proteção à Testemunha, o PROVITA. Basta que os órgãos do Poder Judiciário formalizem o pedido ou a Secretaria Estadual de Direitos Humanos. A nossa principal estratégia de proteção é retirar a pessoa do local de ameaça e colocá-la num espaço de proteção, que é um espaço sigiloso. Então, essa pessoa vai ter um acompanhamento de uma equipe que contempla advogado, psicólogo, assistente social, para garantir uma inserção social nesse espaço de proteção. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.